Olá, eu sou o professor Ângelo Palmisano, eu atuo no programa de mestrado em Arquitetura e Urbanismo da Univag, em associação com a PUC Campinas. Inicio a minha fala agradecendo a toda a organização e coordenação do evento, em especial meus agradecimentos para a professora Sandra Medina Benini, que gentilmente me fez o convite para que eu pudesse compartilhar um pouco da minha experiência com o tema que envolve o segundo Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável. A minha atuação ela está centrada no comportamento das organizações, principalmente as organizações privadas, com a dimensão da sustentabilidade. E, a partir disso, gostaria de compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento, dessa experiência, e o faço de forma tal que nós possamos ter elementos que, objetivamente, possam identificar esse propósito das organizações e atender quesitos que estão relacionados para a promoção de uma sociedade melhor. E, nesse sentido, por conta da temática do nosso evento, eu trago aqui as minhas contribuições que estão relacionadas aos princípios de ESG para o atingimento do ODS de número 8, que está relacionado à dimensão do trabalho decente e do crescimento econômico. E, nesse sentido, a minha fala objetiva poder trazer a vocês possibilidades objetivas, concretas e execuíveis que possibilitam aos princípios ESG contribuir fortemente para o atingimento das questões afetas ao ODS número 8. Eu inicio, então, a minha apresentação mencionando algumas questões que envolvem os objetivos relacionados ao nosso objetivo 8. Então, eu não farei, obviamente, uma leitura daquilo que aqui está, mas o objetivo 8 ele apresenta um conjunto de subitens, de subobjetivos, que se pretendem atingir até 2030. Nós vamos observar, a partir dessa tipologia de propostas deste objetivo, que algumas delas elas estão orientadas a políticas públicas, enquanto outras estão relacionadas a outros segmentos da sociedade, principalmente os setores produtivos. E a ideia central é que essas questões sejam tratadas à luz da sua efetiva execução, da sua efetiva materialização. E, nesse sentido, então, eu apresento aqui as questões que envolvem a dimensão do crescimento econômico, as questões relacionadas à dimensão da produtividade da economia, as questões relacionadas fundamentalmente à geração de emprego, de trabalho decente, a dimensão do empreendedorismo, da criatividade, da inovação e da formalização e crescimento de pequenas e médias e grandes empresas. Ainda a dimensão da utilização com eficiência dos recursos globais e a questão que envolve uma proposta de inclusão e de um tratamento mais igualitário no mundo do trabalho. Então, aqui nós temos, então, algumas destas propostas em relação ao objetivo número 8. Ainda, questões que envolvem a erradicação do trabalho escravo, forçado, ou qualquer outro trabalho infantil, ou qualquer outro que possa subtrair questões que envolvem a própria dignidade humana. A proteção dos direitos trabalhistas e ambientais, um conjunto de políticas que estão relacionadas a algumas áreas, em especial do Objetivo 8, trata a questão do turismo sustentável. Ainda, outras questões relacionadas principalmente aos jovens, no que diz respeito à sua inclusão no mundo do trabalho e à sua formação enquanto uma educação escolarizada. Então, de forma muito tranquila, muito objetiva, nós temos aqui um conjunto de propostas que objetivam atingir esse desenvolvimento, a partir da sua execução. Muito bem. Então, dito isto, é preciso, então, que a gente possa, de uma maneira assim, objetiva, identificar quais são as práticas que estas questões têm no mundo do trabalho. Então, eu inicio, então, uma apresentação das questões que envolvem a dimensão do estabelecimento dos objetivos e a
a adequada caracterização dos seus indicadores. Então, vejam que interessante. Esse é um trabalho que foi produzido pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mostra a situação dos ODS em relação ao nosso país. Então, essa situação, ela diz respeito à maneira pela qual os indicadores eles já estão produzidos. Então, notem aqui que na cor verde aparecem os indicadores em relação a cada objetivo, que o IBGE tem condições objetivas de identificá-los, portanto, já estão produzidos. Esses que estão na cor alaranjada são indicadores que ainda estão em construção. Os que estão na cor azul, ainda não existem dados do IBGE para que eles possam efetivamente representar um indicador, porque esse indicador, obviamente, representa um parâmetro de comparação em relação à evolução. E, por fim, os que estão na cor cinza são aqueles que não se aplicam no caso do nosso país. Esses na cor cinza, fundamentalmente, estão relacionados à dimensão de práticas de algumas culturas, que essas práticas inexistem no Brasil. Portanto, eles não têm uma aplicação prática. Então, quando se olha naturalmente essa figura, nós vamos observar que alguns desses objetivos já estão com seus indicadores plenamente estabelecidos e outros ainda carecem de uma construção e outros ainda não possuem dados de forma tal que eles possam ser primeiro identificados e depois mensurados numa dimensão temporal. Entretanto, eu quero ressaltar aqui um papel importante do IBGE, na medida que um conjunto destas informações que objetivam caracterizar e demonstrar o indicador, elas se encontram em estudo. Esse material ele é atualizado num período de tempo bastante curto. Eu fiz, na semana que antecedeu esta minha apresentação, e pude compará-los com outros relatórios que eu já possuía. E observei que, de fato, há uma evolução na construção desses indicadores. Muito bem, um material bastante útil, o endereço está aqui para que, eventualmente, quem quiser consultar em mais detalhe possa fazer. Muito bem, então, em relação ao nosso ODS número 8, quais são os indicadores que o IBGE já conseguiu produzir? Então, vale lembrar que são 16 indicadores que estão relacionados a esse objetivo. Dos 7 produzidos, o IBGE consegue nos apresentar a dimensão que envolve a taxa de crescimento real do PIB per capita, a taxa de variação anual do PIB por pessoa ocupada, salário médio por hora dos empregados por sexo, ocupação, idade e pessoas com deficiência, a taxa de desocupação por sexo, idade e pessoas com deficiência, a percentagem de jovens de 15 a 24 anos que não estão na força de trabalho, ocupados e não ocupados, não são estudantes e não estão em treinamento para o trabalho. O número de agências bancárias por 100 mil habitantes e o número de postos de multibanco, de ATMs, por 100 mil adultos. A proporção de adultos de 15 ou mais anos com uma conta num banco ou em outra instituição financeira ou com um serviço móvel de dinheiro. Então, esses indicadores já estão produzidos, ou seja, existem dados que apontam numa dimensão temporal a evolução que esses indicadores apresentam. Então, adicionalmente a esses indicadores produzidos, nós temos aqueles que estão em análise ainda, obviamente que carecem de uma melhor formatação, uma formatação mais adequada, onde o significado desses indicadores possa ter uma pertinência maior dentro desse contexto que nós estamos discutindo em relação ao desenvolvimento sustentável. E nessa categoria estão a proporção de trabalhadores ocupados em atividades informais por setor e sexo, a proporção e número de crianças de 5 a 17 anos envolvidos no trabalho infantil por sexo e idade, as taxas de frequência de lesões ocupacionais fatais e não fatais por sexo e situação de imigração, o nível de conformidade nacional dos direitos trabalhistas, da liberdade de associação e negociação coletiva, com base em fontes textuais da OIT, e a legislação nacional por sexo e situação de imigração. Ainda compõe esse rol os compromissos e desembolsos no âmbito da iniciativa de ajudar o comércio, a existência de uma estratégia nacional desenvolvida e operacionalizada para o emprego dos jovens, como uma estratégia distinta ou como parte de uma estratégia nacional para o emprego. Então, esses indicadores estão sendo trabalhados. Portanto, é de se esperar que o rol dos indicadores produzidos possa aumentar em breve.
Por fim, nós temos os indicadores sem dados ainda, que diz respeito à pegada material per capita e pegada material em percentagem do PIB. O consumo interno de materiais, o consumo interno de materiais per capita e o consumo interno de materiais por unidade do PIB. E o turismo em percentagem do PIB e taxa de variação. Então, esses são os indicadores que compõem o nosso Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8. Muito bem. Dito isso, nós entramos, então, numa categorização, e é importante que eu diga isso, onde os ODS eles são apresentados à luz de algumas dimensões. Então, nós temos alguns deles caracterizados dentro da dimensão social, outros na dimensão ambiental, outros na dimensão institucional, e na dimensão econômica está o nosso ODS 8. Valendo lembrar que essa classificação ela atende um nível de maior aderência daquele objetivo. Então, não é porque o nosso objetivo 8 está na dimensão econômica que ele não perpassa ou não passa por questões que envolvam também a dimensão social, também a dimensão ambiental ou a institucional. Entretanto, a questão, digamos, predominante nesse objetivo está relacionada a essa dimensão do trabalho decente do crescimento econômico, portanto, caracterizado na dimensão econômica. E é nesse sentido que esse indicador merece uma preocupação em relação às organizações, como dito, em especial aquelas que compõem o rol das organizações privadas. Não que sejam ausentes na dimensão pública, mas eu quero compartilhar um pouco com vocês o que envolve a dimensão das organizações privadas. Muito bem. Ainda sobre os ODS, para que vocês possam, eventualmente, avaliar, há um trabalho muito importante dos ODS que é desenvolvido pela Confederação Nacional de Municípios. Então, aqui eu apresento o endereço desse trabalho para que, eventualmente, vocês possam realizar uma consulta. A apresentação desses dados ela é composta por meio de uma mandala, que apresenta qual é o grau de desenvolvimento do município de acordo com 4 dimensões. Há uma dimensão econômica, social, ambiental e institucional, que é aquela que nós vimos em relação ao agrupamento. Então, esta ferramenta ela disponibiliza 30 indicadores nos 5.570 municípios brasileiros. Por ocasião da produção desse material, essa homepage ainda estava em manutenção. Na verdade, houve uma troca numa configuração muito provável de hardware e software, e ela não disponibilizava a mandala ainda, como eu já havia consultado por outras vezes. Mas há uma informação no site que ele está em manutenção e é de se esperar que em breve essas informações possam ser disponibilizadas. Então, dito isto, em relação à dimensão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós entramos, então, nas questões que envolvem as dimensões do ESG. Então, a palavrinha ESG ela é composta pela primeira letra da palavra Environment, Social e Governance, onde cada uma delas tem um significado e tem uma importância no mundo dos negócios. E, naturalmente, está diretamente relacionado com as questões que envolvem a sustentabilidade. Então, na dimensão ambiental, a questão central desta dimensão é avaliar e entender e identificar questões que possam proteger os recursos naturais, conter a poluição, diminuindo e tratando o próprio resíduo, reduzir as emissões de gases de estufa, mitigar o consumo de água e de energia e utilizar fontes renováveis por meio de soluções de projeto e design que proporcionem a eficiência dos recursos na fase de produção e uso dos produtos. Então, vejam que essa dimensão do ESG, ela fundamentalmente se preocupa com as questões do meio ambiente e, naturalmente, que são afetas por processos que envolvem, em boa parte dos casos, a maneira pela qual as organizações operam nesse ambiente. Já na dimensão social, existe a questão afeta a dimensão do respeito aos direitos humanos, traduzido na forma de como a empresa se relaciona com seus stakeholders, aumentar e promover a diversidade entre os seus funcionários, melhorar as condições de trabalho, não ter envolvimento algum com mão de obra infantil e regimes análogos à escravidão. Então, de forma objetiva, essa dimensão está preocupada com a dimensão do humano,
com a forma pela qual a relação homem-trabalho ela ocorre. E, por fim, um sistema de governança. Governança, em última análise, se traduz por um sistema de gestão. Então, a ideia de um sistema de gestão é que ele possa manter a independência do conselho de administração, quando cabível, em função da tipologia dessa organização, ter transparência, implantar um programa de integridade que busque coibir casos de suborno e corrupção, e estar em conformidade com leis e normas externas e também com a política interna da própria organização. E aqui o crédito desse material apresentado para a Ana Rocha, uma profissional do Conselho Regional de Administração de São Paulo, que produziu esse material e eu gentilmente estou utilizando, fazendo o crédito devido à autora. Muito bem. Então, vistas essas dimensões, na medida que eu fui apresentando os elementos que a compõem, a gente já pode perceber um conjunto de quesitos que estão relacionados com a dimensão do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8. E para o qual a gente vai fazer um detalhamento aqui, mostrando a maneira pela qual eles podem ser utilizados. Muito bem. Antes que essa análise aconteça, vale lembrar aqui uma dimensão que envolve o conceito, ou os conceitos relacionados ao desenvolvimento sustentável, as dimensões do ESG. Então, toda a história ela começa a ter uma pertinência de uma forma mais robusta das questões que envolvem desenvolvimento sustentável a partir do Triple Bottom Line. Então, esta visão que objetivava identificar ou categorizar, ou melhor, definir uma dimensão de desenvolvimento sustentável, ela o fazia a partir de 3 grandes elementos: da dimensão social, da dimensão ambiental e da dimensão econômica. Então, os primeiros grandes feitos em relação à incorporação dos princípios do desenvolvimento sustentável nas organizações se dá a partir desta figura aqui apresentada. E que, naturalmente, ela é apresentada e os quesitos que a compunham em relação às práticas desejáveis, elas, via de regra, eram elogiadas, eram entendidas como necessárias, eram entendidas como apropriadas, mas que, de certa forma, as organizações passavam de uma forma lateral em boa parte delas. Uma vez que não existia, até naquele momento, questões que pudessem ser atribuídas à organização e que, de alguma maneira, pudessem ter uma interferência nos negócios das empresas. Aqui eu não estou fazendo essas afirmações de uma maneira reducionista, não. Mas, é assim, é um modelo desejável, que, obviamente, deveria promover o desenvolvimento sustentável, mas que a adesão das empresas ela era motivada, muitas vezes, pela própria iniciativa de alguns gestores, pela iniciativa de algumas pessoas que compunham esse quadro de gestão, de forma tal que elas produzissem os seus efeitos, mas sem que houvesse uma supervalorização desses quesitos. Naturalmente, os quesitos aqui realizados na dimensão social, ambiental e econômico eram aqueles promovidos que estavam diretamente relacionados aos seus negócios, né, e que, eventualmente, poderiam atrapalhar objetivamente os seus negócios em relação a resultados que esses negócios objetivavam atingir. Muito bem. A transição desta postura das organizações em relação à dimensão do desenvolvimento sustentável, ela se dá com o surgimento desta prática ou dos princípios do ESG. E quando se comparam essas duas propostas metodológicas em relação à dimensão do desenvolvimento sustentável, nós vamos observar que a dimensão social, naturalmente, ela continua presente, não havia como ser de outra forma, assim como a dimensão do meio ambiente, mas a dimensão econômica, ela passa a incorporar um princípio onde a abrangência da dimensão econômica ela passa a ser traduzida ou entendida como resultante de um sistema de governança. O sistema de governança, dito de outra forma, é um sistema objetivamente que estabelece um modelo de gestão das organizações. E, naturalmente, esse modelo, a partir dos seus planejamentos, a partir das suas análises, a partir das suas capacidades,
é de se esperar que possa produzir resultados importantes para a organização. E, nesse sentido, nós vamos perceber que há uma necessidade das organizações em atender questões que estão afetas ao ESG. E por que será que isso acontece? Então, vamos olhar aqui essa dimensão da relação das organizações com as questões tratadas pelo ESG. Muito bem. As organizações, elas buscam identificar dentro do seu processo de operação, elas querem identificar, avaliar, prevenir, tratar, mitigar e eliminar os riscos que estão expostas às organizações frente às práticas contrárias aos princípios ESG. Então, o que é que está sendo dito aqui? Então, a partir desta dimensão que o ESG apresenta um conjunto de recomendações em relação às organizações, estas, então, passam a ter uma forma de atuar na medida em que elas possam eliminar riscos decorrentes às práticas contrárias aos princípios ESG. E por que o fazem? Porque é absolutamente importante que sejam tratados esses riscos, porque, se não o forem, ela estará exposta a um risco financeiro que, objetivamente, implicará em perdas para a organização. Seja uma perda no valor da organização, seja uma exposição negativa frente à sociedade, seja frente a uma punição, que, via de regra, ocorre sob a forma monetária. Então, essas organizações, elas, então, procuram dar uma atenção para os quesitos que estão previstos dentro desta grande proposta relacionada ao ESG. Então, ainda, eu só quero retomar uma fala aqui nesta dimensão anterior. Nós tivemos, há poucos anos, uma declaração do CEO, do presidente do maior grupo investidor no mundo, que é a BlackRock, é o Larry Fink. Então, esse CEO, ele anunciou que, por fazer parte de um grupo de gestores de fundos, e as organizações que estavam sobre a sua gestão, elas tenderiam a canalizar mais investimentos para aquelas empresas que atendessem os princípios ESG. Uma vez que, em atendendo, aquelas organizações teriam uma exposição menor ao risco. Portanto, em assim sendo, era de se esperar que pudessem produzir melhor remuneração para os capitais investidos. E, nesse sentido, então, as organizações começaram a correr para apresentar os seus relatórios de sustentabilidade, para que elas pudessem demonstrar essas suas práticas e, obviamente, ter um aumento no valor da marca, um aumento no valor de mercado daquela organização e que, naturalmente, os seus processos também, praticados em conformidade com os princípios ESG, pudessem canalizar resultados importantes em relação à dimensão de como esta empresa seria vista na sociedade pelo conjunto dos seus stakeholders. Então, esta é o grande mote, é o grande elemento propulsor para que estas práticas pudessem ser implementadas. Então, é verdade o que eu estou dizendo, que nós temos aqui um conjunto, então, de ações, recomendações, padrões, relatórios, propostas metodológicas e relatórios de sustentabilidade relacionados ao ESG. E aqui apresento uma lista. Obviamente, aqui também não cabe uma leitura de todas elas, mas é importante comentar algumas, ainda que brevemente, em relação a práticas que envolvem, por exemplo, uma recomendação da própria ABNT, que está relacionado, vejam, a dimensão é a PR 2030-2022, que trata da dimensão ambiental, social e governança, portanto, ESG de uma forma absoluta. Ainda, o IBGC, com o seu Código de Melhores Práticas em Governança Corporativa, valendo aqui uma fala em relação ao IBGC, pelo trabalho que vem feito ao longo de anos, junto a organizações de todos os tipos no nosso país. E ainda alguns outros relatórios,
índices que estão associados a empresas que estão na Bolsa de Valores, seja aqui, seja fora. Um deles está ligado ao Dow Jones, né? É o DJSI. Esse índice ele apresenta questões que estão afetas à dimensão do quanto as organizações elas atendem os quesitos relacionados à sustentabilidade. Aí nós temos o Global Index 100, ainda há o GRI, sobre o qual falarei um pouco, há um guia exame de sustentabilidade. Um outro índice muito importante está relacionado ao índice de sustentabilidade empresarial da B3, que é o ISE B3. Então, ainda tem o IBASE, nós temos um relato integrado, tem uma outra norma BNT, a 37.000 de 2022, que trata a governança das organizações. É um material orientativo, ela não é certificado, ela orienta. Uma norma ISO 26.000, com diretrizes de responsabilidade social, e outros relatórios relacionados à sustentabilidade. O SASB é mais um deles. Muito bem. Então, como dito, esse conjunto de materiais ele tem por objetivo tratar de uma maneira muito objetiva as questões que envolvem as 3 letras aqui que nós estamos abordando, né? De forma tal que nós possamos identificar o que é que essas organizações estão fazendo, a maneira pela qual o fazem e o resultado que elas obtêm dentro desse modelo de competição que se estabelece de uma maneira até global. Dentre todas essas questões e propostas, eu faço aqui, na verdade, uma ressalva à dimensão do GRI. Então, este é um relatório que tem por objetivo apresentar questões que envolvem a dimensão de sustentabilidade. Ele é um dos mais antigos e é um dos modelos mais utilizados. E aqui, na verdade, não me cabe dar uma recomendação, mas eu sugiro que as empresas que iniciem seus processos de produção de relatórios possam ter o GRI como modelo. E por que eu estou dizendo isso? Porque o GRI é um modelo de relatório e pode ser entendido por nós aqui da academia como uma proposta metodológica apresentada por uma organização internacional que tem por objetivo auxiliar empresas, governos e instituições para que comuniquem o impacto das ações dos seus negócios no quesito de sustentabilidade. Ainda, essas diretrizes GRI são aplicáveis a todas as organizações, oferecendo princípios e conteúdo para as empresas elaborarem seus relatórios de sustentabilidade. E ainda a qualidade dessas informações apresentadas nesses relatórios está relacionada ao que se chama teste de materialidade, à escolha de indicadores e ao nível de precisão dos dados que são apresentados. Então, de uma forma muito objetiva, esse relatório contém elementos que possam ser comparáveis entre si pelas mais diversas tipologias de organizações e ao longo de empresas que independem da sua localização no nosso planeta. Então, obviamente, ele pretende, e eu acho que o faz com muita propriedade, apresentar elementos onde nós possamos estabelecer comparações, naturalmente considerando as características de cada país. Esse relatório teve uma evolução significativa no ano de 2019, porque até então ele apresentava uma certa rigidez nas práticas que ele propunha para as organizações. Então, em geral, quando um determinado quesito a organização não cumpria, aquilo, de certa forma, desqualificava a organização. Então, esta versão de 2019, ela apresenta a possibilidade da organização apresentar os motivos pelos quais ela não cumpre determinado quesito. E, adicionalmente a isso, qual é o planejamento, quais são as ações previstas para que aquele item possa ser adequadamente tratado. Então, é um modelo muito interessante. Se vocês tiverem curiosidade ou quiserem se aprofundar um pouco mais, eu recomendo que vocês acessem na área, em geral, de relação com os investidores das empresas, que em geral estão nas homepages, e essas áreas apresentam os relatórios de sustentabilidade da organização. E vocês vão notar que várias delas, ou muitas delas, elas trabalham com essa proposta do GRI. O ponto absolutamente importante nesse processo é tratar a dimensão da materialidade sobre a qual eu vou discorrer um pouquinho para que fique bastante claro
esse processo da materialidade. Então, não se trata de ter uma proposta metodológica que você simplesmente vai e aplique na organização. Então, é preciso tratar estas questões a partir da organização. Então, cada organização ela é sui generis em relação à forma pela qual ela lida com os quesitos do meio ambiente, da sociedade e o seu modelo de gestão. Então, por isso que é importante estabelecer uma matriz de materialidade. Quer dizer, quais são as questões daquela organização que merecem, que precisam ser tratadas à luz dos princípios do GRI, né? E que, fundamentalmente, envolvem temáticas relacionadas ao ESG. Dito isto, aqui é uma pequena apresentação dessa proposta metodológica, tá bom? Aqui não há pretensão de formar especialistas na área, mas há pretensão, sim, para que possam ser despertados interesses para que esse material todo seja minimamente conhecido e avaliado e utilizado sempre que se julgar necessário. Então, as normas GRI estão baseadas em normas universais, com os conjuntos de quesitos, conteúdos, que estão ligados a temas materiais da organização. O que é um tema material da organização? É aquele que, de fato, tem uma pertinência direta com a organização. Ainda, existem normas que são setoriais. Essas normas já tratam mais especificamente alguns segmentos econômicos. Então, e elas, obviamente, apresentam características, padrões e métricas que são pertinentes àquele segmento. Um deles, para efeito de exemplificação, é o segmento produtivo na área de petróleo e gás. Tá bom? Há um conjunto de indicadores que podem necessariamente ser utilizados dentro das empresas que atuam nesse segmento. E uma outra vertente desse relatório diz respeito às normas temáticas. Então, essas normas temáticas, elas possuem informações específicas sobre os temas que são materiais na organização. Então, vejam, nós estamos iniciando aqui uma discussão em relação a uma dimensão maior dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós estamos abordando uma proposta metodológica apresentada pelo ESG e estamos abordando uma dimensão de apresentação dessas informações. Então, valendo lembrar que é muito importante que se observe que as organizações, elas cada vez mais, elas devem apresentar ou declarar aquilo que efetivamente elas estão realizando nas questões afetas à sustentabilidade. Então, é um termo muito utilizado, denominado greenwashing, que é característica daquelas empresas que mentem ao apresentar as suas informações. Então, e, nesse sentido, é uma situação absolutamente condenável no mundo dos negócios. Porque é melhor, muitas vezes, não fazer do que dizer que faz quando não faz. E uma outra questão, que ela está muito próxima de acontecer, é que estas declarações em relação à sustentabilidade, que atualmente funcionam como autodeclaração, elas possam ter condições de serem auditadas. Então, este é o desejo das pessoas que trabalham na dimensão prevista, nas dimensões previstas pelo ESG, de forma tal que a gente possa comprovar que aquilo que está sendo dito objetivamente está sendo realizado também. Muito bem. Ainda numa visão dessas normas, numa visão geral, nós temos aqui um grupo do GRI, num grupo chamado Denominado 101, que é um ponto de partida para que se usem essas normas. Ainda há um conjunto de relatos que objetivam contextualizar a organização. Uma forma de gestão para que se relatem os tópicos que são materiais daquela organização. E, por fim, um conjunto de normas específicas ligadas à dimensão econômica, ambiental e social. Valendo lembrar que a dimensão de governança também está inserida nesse contexto e ela aparece nesse momento onde se relatam as questões que estão afetas à organização. Muito bem, vamos então apresentar aqui um exemplo bastante simples que nos traz essa dimensão de materialidade. E aqui, obviamente, eu não vou especificar qual é a organização, mas a organização, quando resolveu, então, analisar, dentro dessa proposta ESG, a dimensão social daquela organização, ela o fez a partir desses quesitos que aqui estão. Então, notem que
esse quesito está relacionado à saúde e segurança no trabalho. Então, em relação aos relatórios GRI, ele é contemplado no item, na verdade, na categoria 403, que é que descreve saúde e segurança no trabalho. Ainda um segundo item, treinamento e educação, que é o 404. Um outro item, o 405, relacionado à diversidade e igualdade de oportunidade. E um próximo item, um relacionamento com comunidades locais, que está descrito nessas normas no item 403. Então, os relatórios, então, o primeiro ponto é a identificação dessa pertinência. Então, para essa organização hipotética que eu estou colocando, essas questões são materiais. E, nesse sentido, por que materiais? Porque elas, de fato, têm um significado em relação às operações da organização. E elas têm que ser avaliadas a partir da identificação da sua materialidade, a partir do impacto que produzem, tanto internamente como externamente, e estão afetas aos itens aqui relacionados. Então, isso é bastante material. E, naturalmente, essas questões de materialidade, elas têm significado para cada tipologia de organização. Para algumas, eventualmente, a questão que envolva treinamento ou que envolva relacionamento, ela pode estar resolvida. Não é que ela precisa ser ignorada, mas ela, eventualmente, não é aquela que vai compor a lista daquilo que é urgente, daquilo que é emergente, que a organização precisa atender. E ela fará essa matriz a partir dos 3 grandes quesitos: meio ambiente, social e o sistema de governança. Eu espero que tenha ficado claro essa definição, porque é a parte mais importante para que a gente possa dar sequência, não é, num projeto que, de fato, objetive atingir a dimensão da sustentabilidade das organizações. É a definição da sua materialidade. Se acessarem os relatórios, como dito, de sustentabilidade das organizações nas suas homepages, vocês vão encontrar, via de regra, essa matriz descrita. Não é? E alguns até se surpreenderão com a predisposição da organização de fato, apresentar questões onde elas são deficientes, não é? Onde elas precisam necessariamente ter alguma forma de atuação. Em geral, as empresas que são sociedades anônimas, elas têm a obrigação de fazer isso, não só nos seus relatórios, como também num formulário denominado formulário de referência, que eu também peço que vocês possam consultar para identificar as questões que estão afetas a todas as temáticas que nós estamos tratando aqui no SG. Em especial, o capítulo 4 desse relatório apresenta o nível de riscos que a organização está exposta e a maneira pela qual ela tem ações, propostas e planejamento para lidar com esse risco. Muito bem. Dito isso, então, o que eu pretendo objetivamente na nossa fala é demonstrar que todas as questões que estão afetas, né, à dimensão do ESG, elas estão presentes nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E, naturalmente, eu preciso categorizá-las. Então, a partir daquela matriz de materialidade que eu apresentei na dimensão social, valendo lembrar que o nosso ODS ele tem predominantemente um caráter econômico, mas sem prescindir dessas questões que envolvem a sociedade. Olha que interessante, um tema material daquela organização é saúde e segurança do trabalho. O que é que diz o ODS em relação a isso? Olha aqui, ó, o item 8.8, o objetivo 8.8, é proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores. No caso do treinamento e educação, no GRI, identificado como 404, no ODS, no 8.6, é reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação e formação. Na dimensão da diversidade, igualdade e oportunidade do GRI, o nosso ODS trata do trabalho decente para todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e pessoas com deficiência e remuneração igual para trabalho de igual valor. E, por fim, o relacionamento com comunidades o objetivo, o ODS 8, diz que é preciso promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas na geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade, portanto, a relação com o entorno, com a comunidade. E essas questões, então,
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ganham efetividade, ganham uma ação a partir dos necessários relatórios que essas organizações precisam apresentar. E elas o fazem, vocês podem observar nos relatórios publicados, a partir das questões que estão afetas ao GRI, quando a proposta metodológica é o GRI, os relacionam com esses objetivos de desenvolvimento sustentável e ainda com um conjunto de outras propostas e indicadores que estão relacionados em outros trabalhos, como aqui nós vimos. A partir daquele rol de propostas, de ações que eu apresentei. Então, o relatório acaba ganhando uma robustez em relação a merecer uma acreditação, que é um ponto absolutamente importante para que isso aconteça. As minhas considerações finais nesta fala breve que eu fiz a vocês, primeiro eu tenho a crença que, de forma muito prática e execuível, a gente possa efetivamente ter o ESG como uma grande ferramenta, um grande aliado para que esses objetivos de desenvolvimento sustentável possam ser atingidos. Uma vez que tanto os objetivos como o ESG é composto por um conjunto de metas, na verdade, um conjunto de objetivos, né? Esses objetivos se traduzem em metas e as metas apresentam indicadores para que a gente possa avaliá-los em relação ao desenvolvimento e ao desempenho que eles vêm tendo. Portanto, eu entendo que ESG ele apresenta possibilidades objetivas, concretas e execuíveis para as organizações. E esta crença, ela se baseia que a dimensão da objetividade está relacionada ao quesito desses elementos serem identificáveis. As organizações conseguem objetivamente identificar quais as questões que merecem seu tratamento. Ainda, na dimensão da concretude, ela se apresenta na dimensão material das organizações. Então, não há nada que seja abstrato nesse momento, porque essas questões elas estão materializadas e descritas tanto nos objetivos como nas dimensões dos ODS. E por que execuíveis? Porque elas, de fato, representam boas práticas nos negócios. E, naturalmente, boas práticas nos negócios tendem a perpetuar a vida da empresa, tendem a aumentar a sua rentabilidade e, naturalmente, promover um desenvolvimento sustentável que passa pela dimensão econômica. Então, é nesse sentido e é esta a minha crença. A atuação que eu tenho em relação... Deixa eu só... Muito bem. Em relação a poder objetivamente atingir essas questões que venham a promover um desenvolvimento maior, melhor na nossa sociedade, se baseia na maneira pela qual esses operadores da sociedade, principalmente as organizações, levam em conta as questões afetas à sua sustentabilidade e que, naturalmente, dependem de questões concretas. Então, as questões aqui colocadas, elas estão associadas a um envolvimento, né, da organização como um todo. Então, é preciso tratar uma dimensão de cultura organizacional, é preciso tratar a formação dos seus colaboradores e, fundamentalmente, abrir um grande discurso, uma grande interação com todos os stakeholders. Os stakeholders são caracterizados por todos aqueles que, de alguma forma, têm relação com a empresa, com a organização. Então, é a sociedade civil, é o entorno daquela organização, são os colaboradores, são os investidores, e, na verdade, essa interação é aquela que é capaz de produzir os elementos materiais, os quais precisam ser tratados, cuidados e se evitar que exista uma exposição a riscos daqueles elementos, simplesmente porque, eventualmente, a empresa pode querer não cuidar daquele segmento. Então, as empresas hoje, para finalizar a minha fala, elas acabam tendo uma exposição a riscos que vão de riscos financeiros, obviamente riscos relacionados à reputação da empresa, à imagem e riscos de negócio, e, eventualmente, a partir deles, elas acabam perdendo valor, acabam perdendo importância e acabam tendo prejuízos. E
E, nesse sentido, nenhuma organização está para não ter resultados. Não é? A forma pela qual eles obtêm está diretamente ligada à necessária e imprescindível consideração de um desenvolvimento sustentável. Nós temos um planeta com seus recursos finitos, nós temos as pessoas que merecem ter um tratamento absolutamente digno e respeitoso nas relações de trabalho, nas demais eu não preciso nem mencionar, por óbvio que isto é, e que se apoia em sistemas de governança, a partir dos princípios que a própria governança estabelece, em relação à sua transparência, à sua prestação de conta, dentre outros tão desejáveis no mundo do negócio. Então, agradeço a todos que me ouviram e espero ter contribuído para que a gente possa continuar nessa luta, nesta determinação de uma construção de uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais feliz. Então, forte abraço a todos e todas e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.